Livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. E Débora era uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Mas nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam, e ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. E então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela então disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas pela mão de uma mulher. O Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E você diga amém. Podemos tomar assento, meus irmãos. A nossa vida, ela não é muito diferente da vida de Israel. Israel vivia constantemente em guerra, principalmente se você é crente em Jesus, ou se você pelo menos pretende servir a Jesus, você precisa ser consciente que a nossa vida é de batalha em batalha. E tem crente que não acostumou com isso ainda. Tem crente que não acostumou. Ele vem à igreja e ele fala assim: mas depois que eu aceitei Jesus, eu não tinha tanta luta. É que depois que você aceitou Jesus, você escolheu um lado da guerra. Viu? Depois que você aceitou Jesus, você escolheu um lado da peleja. E a guerra verdadeiramente começou. Então a nossa vida é uma batalha. Nós vivemos batalhando, nós vivemos guerreando, nós vivemos lutando. Nós termina uma, começa outra, termina uma, começa outra, e nós vamos viver lutando até chegar naquele dia. Você pode observar que todos os textos da Bíblia estão falando de guerra. Todo o Velho Testamento fala de guerra. Jesus veio falando da guerra. Todos os textos da Bíblia estão falando de arma, de espada, de soldado, de peleja, de exército. A Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Exército de quê? Para que precisa de exército se não tem guerra? Não é verdade? Para que precisa de exército se não tem guerra, meu irmão? Jesus está dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Isso quer dizer que nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa peleja, né? Nós estamos lutando constantemente para defender aquilo que o Senhor tem nos dado. E isso não era diferente em Israel. Nunca foi. Israel já saiu do Egito em guerra. Israel já saiu do Egito para pelejar. E Deus, conhecendo Israel, o que Deus fez? Deus o escolheu o caminho mais longo. Porque a Bíblia diz que se Israel entrasse pelo caminho dos filisteus, era muito mais perto de chegar na terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que de Israel estava escravo na terra do Egito. Não sabia guerrear, não sabia pelejar. Então Deus o levou para um caminho mais distante, o desviando da guerra. E Deus faz isso conosco, meu irmão. Quando nós saímos do mundo e nós vamos indo peregrinando, nós vamos indo para o deserto e Deus vai nos desviando dos inimigos mais fortes, porque Ele sabe que se nós confrontarmos, Ele nos mata. Então Deus vai nos guardando, e nós vamos, por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, Olha para o seu irmão, diga para ele: até quando você vai lutar com o anão, irmão? Tem gente que só fez lutar com o anão. Quando a guerra fica mais difícil, aí ele chora, vira uma choradeira tremenda, né, irmão? Porque a minha vida não muda. Porque, irmão, a vida vai mudar quando você tomar atitude, viu? Você precisa tomar atitude e saber que você está em guerra. Ou você vai servir a Jesus e vai falar em língua estranha, e vai adorar a Deus, e vai confessar a Jesus, e o inimigo vai ficar lá olhando você. Vai nada, ele vai partir para cima, meu irmão. Ele vai partir para cima, porque ele não gosta de você. Você não sabe disso? Ele não gosta de você. Tudo que ele tinha, Deus deu para você, meu irmão. Tudo que o diabo tinha, deu para você. Ele cantava, agora não canta mais. É nós que canta. É nós que levanta e nós canta, não é verdade? E ele fica, irmão, todos, até o jardim que era dele, ficou para nós.
E nós recebemos muito maior do que isso, meu irmão. E ele não entende nada de revelação. A revelação que ele precisa entender, ele tem que assistir o culto na igreja. Você sabia que para os anjos saber entender a revelação, eles têm que vir na igreja? Eles têm que assistir os cultos. O inimigo, para entender de revelação, ele tinha que assistir o culto. Paulo diz assim, que se eles entendessem de revelação, eles não teriam levado Jesus à cruz. Eles não entendem de revelação nenhuma. Os anjos não têm condição e capacidade para entender revelação. Por isso Deus, a Bíblia diz que ocultou essas coisas dos grandes entendidos e revelou aos pequeninos. Deus revelou a nós, se Ele pudesse, Ele nos engolia. Só que tem um problema, nós somos carne. Nós somos frágil. Nós somos barro. Nós somos mortais. E vacilou, caiu na mão e ele nos arrebenta. Ele nos arrebenta, meu irmão. No mesmo dia em que você é a estrela gospel, ou você é um pregador do evangelho, no outro dia, se você não parar, você está no circo do adversário. No mesmo dia que Sansão era o homem mais temido de Israel, no outro dia, ele já estava divertindo as crianças lá no circo dos deuses pagãos. Porque o diabo, ele não só derruba, ele quer colocar você como espetáculo. É disso que ele faz. A guerra, ela existe, meu irmão. Então você não pode descansar, ficar tranquilo e achar que o inimigo melhorou, que não melhora, ele não tem remédio. A luta é ferrenha, ela vai constantemente. E por isso que a Bíblia diz que os nossos pais, eu estava lendo esses dias, morreram na fé, morreram acreditando e não entregaram. Eles morreram e não entregaram. A batalha era tremenda. O diabo fez de tanta coisa para parar a igreja, de tanto jeito para parar a igreja, e não conseguiu parar a igreja. Aquele endemoniado do Nero, ele tentou matar os crentes de todo jeito. Matou mãe, matou criança, matou uma mulher grávida com a criança no ventre para nascer. Passou a lança na mãe, varando a criança, saiu nas costas. E as mães caíram ajoelhadas e não negaram a fé. Quantas famílias não reuniram na frente do governador, do imperador, de Nero, e não reuniram e cantaram o último hino? Mas não entregaram, a guerra era determinada. Ele dizia, vocês matam o nosso corpo, mas não pode tirar a alegria que está dentro do nosso coração. Era a guerra, era a batalha, irmão. Era a batalha foi travada. E agora a luta, ela continua. A batalha continua. E se você afrouxar, você perde a peleja. As coisas não melhoram. Simplesmente o inimigo recua e deixa você aonde está. Você não vai nem para frente nem para trás, fica ali. E muitos crentes recuam, muita gente recua para não ver o calor da batalha. Aí fica no mesmo lugar, 30 anos no mesmo lugar. E o inimigo vai atacar para quê? Para que o inimigo vai atacar? Ele já cercou você dentro do seu próprio quintal. E você ficou contente, ele invadiu a sua casa, tomou conta da sua casa, colocou você no quintal, fez um cercadinho e falou assim, você fica aqui e eu deixo você quieto. Aí você recua e ele também recua. E você vive lá. Pronto. A guerra acabou? Não acabou. Ele dominou o seu território e você aquietou. A guerra não acabou. É que você recuou. Mas a batalha, ela continua. E sempre houve batalha. O texto que eu estou lendo para os irmãos é um texto muito conhecido, de uma mulher chamada Débora, que sentava debaixo das palmeiras e julgava Israel naquele tempo dos juízes. Porque quando Israel pecava, Deus tirava a mão e o inimigo afligia. E Débora, nesse tempo, como não tinha um homem para levantar, Deus levantou uma mulher. E quando levantou essa mulher chamada Débora. E a Bíblia diz que Cícera era o imperador, era o governador, era o rei da Síria que estava dominando. Que estava dominando e queria dominar. Todo mundo temia esse camarada. Porque esse tal Cícera, ele tinha uns cavalos de guerra e uns carros de guerra. Era disso que eles temiam. Os carros eram feitos de ferro. Você já pensou, irmão? Todo mundo com a espada na mão, com lança e com escudinho, e daqui a pouco vinha Cícera com seu exército de carros de ferro, com as rodas de ferro.
a armação da frente do carro de ferro, o cavalo com a proteção na frente do ferro, o peito do cavalo com a proteção de ferro, e o camarada que estava em cima do cavalo também protegido de ferro e com a lança, e na roda da carroça dele, na roda de ferro dele, tinha uns facão que saía assim para fora, e conforme a roda ia rodando, aquele facão ia fazendo assim. Então quando os homens estavam lutando aqui, aqueles carros entravam no meio da guerra. Ele entrava fatiando gente dos dois lados. Cícera ia dominando tudo. Todo mundo temia esses carros de ferro de Cícera. Por isso que a Bíblia está falando aqui, olha, eu atrairei a Cícera a ti. Todos esses carros. E a Bíblia diz que então foi quando Deus tomou esta mulher chamada Débora, para que pudesse levantar e dar uma saída para a situação de Israel naquele dia. E a Bíblia diz que então Cícera, Débora, como ela não podia ir à frente da guerra porque ela era mulher, ela mandou chamar o chefe do exército de Naftali, de Chame-lá-Baraque. E ele veio debaixo do pé de palmeira, entre as duas cidades. E ela disse para ele: porventura o Senhor não te entregou Cícera na tua mão? Quando ele olhou, Naftali era um povo pequeno. Naftali era um dos menores povos de Israel. Se fosse Judá, a segunda maior tribo, ou se fosse Dan, o número de exércitos que tinha. Agora ele fala assim: pega 10 mil homens, era 10 mil homens. Baraque, quando ouviu a recomendação, falou assim: não, eu não vou não. Eu com 10 mil homens enfrentar o exército de Cícera, e enfrentar aqueles 300 carros dele. Os camaradas tacavam flecha nos carros do governador, não valia nada. Para acertar um soldado em cima daquele carro, numa velocidade, com um capacete de ferro, com o peitoral de ferro, o cavalo com o peito de ferro, não fazia nada. E a hora que eles entravam no meio da guerra, meu irmão, não tinha como. Aqueles facão ia cortando cabeça, braço de gente, ia fazendo um estrago. E quando eles tentavam desviar das rodas dos carros, o exército ia entrando e matava os camaradas. Era estratégia de guerra, e quem fazia estratégia que fazia a guerra. E a Bíblia diz que então Débora mandou chamar Baraque. E Baraque veio. Falou: pega 10 mil homens. E ainda Deus falou para ele: e você não vai enfrentar Cícera, atrai Cícera para você. Cícera vem vindo, pegue 10 mil homens e vai encontrar com ele e atraia ele para você. Olha que coragem, meu irmão. Você já imaginou isso? Você escondendo do inimigo, e Deus levantar e diz assim: vai lá e procure o inimigo e chame ele para vir, atraia ele. Faz alguma coisa para que ele te enxergue. Você já pensou? Olha para o seu irmão e diz: você tinha coragem, irmão? Você tinha coragem? Você é escondidinho lá, irmão, não quero nem que ele perceba onde eu estou. Aí Jesus fala assim: levanta, irmão, e atraia ele para você. Atraia ele. Aí a mulher, irmão, Débora, ela disse para Baraque: atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, Cícero e o seu exército, e os seus carros, e a sua multidão, e eu te darei na sua mão. Você vai lá e fique lá, que eu vou atrair Cícera. Aí Deus foi enumerando: com os seus carros, com o seu exército, com a sua multidão, e vou entregar na sua mão. Você está com medo, mas Deus vai entregar na sua mão. Você já parou para pensar, meu irmão? Você sabe o que ele falou? Vou não. Eu não vou. O chefe do exército falou assim: eu não vou, só se você for comigo. Agora precisava de uma mulher para quê, irmão? Olha que vergonha, né, irmão? Olha que vergonha esse Baraque nos faz passar, né, irmão? Débora levantou de sentado de cima de uma pedra, debaixo de uma palmeira. Parece que eu vejo essa cena. Ela levantou, arrumou aqueles vestidos, disse: eu irei contigo. Só que a honra não será de um homem, será de uma mulher. Ela está dizendo assim: Cícera, quem vai matar ele vai ser uma mulher. Olha, apelou mais ainda, já estava difícil.
Já estava difícil de enfrentar o homem. Agora ela foi mais além e falou assim: quem vai matar ele vai ser uma mulher. Olha para o seu irmão e diga: se você não tiver coragem, você vai passar mais vergonha ainda, irmão. Porque se era difícil um soldado, o capitão do exército, matar Cícera, agora pensa uma mulher que estava lavando roupa. Olha, irmão, que vergonha tremenda, irmão. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, essa noite, é que quando o inimigo vem para você, meu irmão, ele não vem com um cachorrinho pequenininho, não, amarrado na coleira, não, para te assustar, não. Quando ele vem para poder te pegar, não pensa não que ele vai gastar, que ele vai poupar munição para você. Não pensa que o adversário, quando ele vem para te perseguir, a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua empresa, o seu negócio, você pensa que ele pega lá uns 2 demoninhos farrepa ali, irmão, e fala assim: vamos, ele não vai não, meu irmão. O diabo tem medo de crente morto. Ele tem medo de crente morto. Até em velório ele tem medo de crente. Vai que de repente o crente levanta, né, irmão? Então ele tem medo, irmão, de olha, quando tratou de crente, olha, ele não fecha os 2 olhos de jeito nenhum. Você pode estar desviado, pode estar do jeito que você tiver. Olha, ele tem medo, irmão. Falou de crente, ele toma precaução dos 2 lados. Ele tem cuidado dos 2 lados. E ele já até sabe, irmão, antes, quantas pessoas não foi expulsar demônio, e antes de você chegar, o inimigo já fala na boca da pessoa: eu sabia que iam te buscar, eu sabia que ia te buscar, porque ele sabe que a hora que você chegar, o capitão do exército do Senhor está conosco, e a vitória ela é nossa pelo poder do Senhor. Ele sabe disso. Olha para o seu irmão e diga assim: eu nunca ando sozinho, irmão. Eu nunca ando sozinho. Nunca, nunca. Por isso que ele não vai, irmão, guerrear com você de qualquer forma. Não pense que o inimigo vai travar uma batalha com você de qualquer maneira. Não vai não, irmão. Não pense que ele vai arrumar uns carrinhos com a roda. Vai não, meu irmão. Não vai não. Ele vai pegar os melhores homens. Ele vai arrumar o melhor exército. Quem não vigia é os crentes. Quem não vigia é o povo de Deus. Que derruba Jericó e depois diz assim: ai, ai, ai. É uma cidadinha pequenininha que quer dizer fraqueza. Jericó quer dizer fortaleza. E Ai quer dizer fraqueza. Eles derrubam Jericó só no grito. E quando vai enfrentar Ai, diz assim: é muita gente para matar Ai. Vamos pegar só uns homens aí e não cansar todo mundo. Aí eles vieram perdendo a peleja e foram matando gente. Recua, não, quando se trata do inimigo, meu irmão, não diminui munição não, irmão. Não diminui, irmão, não diminui peleja não. Quando se tratar do inimigo, meu irmão, você vai pronto, vai armado até os dentes. Viu? Vai armado até os dentes. Não brinque com ele. Não brinque com ele. Não vá, irmão, sem estar armado. Vai pronto, irmão. Vai pronto, que você não vai pronto para qualquer coisa. Vai pronto para qualquer batalha, para qualquer negócio. Não brinque, não brinque, não brinque. Pastor, mas lá eu conheço. Vai pronto. Você não sabe quem é o inimigo. Você não conhece o inimigo. Vai pronto. Quem não vigia somos nós. O inimigo, quando ele vem contra nós, ele vem com tudo. Ele vem para arrebentar a sua casa. Ele vem para arrebentar a sua família. Ele não vem atrás de você só não, ele vem querer arrebentar o seu casamento. Arrebentando o seu casamento, ele arrebenta os seus filhos. Arrebentando os seus filhos, ele arrebenta os seus netos. Ele contagia a sua família e a sua herança fica determinada no fracasso. Quando ele vem para fazer estrago, ele vem para pôr fogo na casa, ele vem para levar cativo as mulheres, ele vem para matar as crianças. Quando ele vem para destruir a tua seara. Quando ele vem para pôr medo, ele vem para pôr no grito. Mas há poder no sangue de Jesus que está conosco para te dar vitória esta noite, ainda que ele venha, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Nunca, irmão, nunca ele vai vir sozinho. Nunca. Ele vai fazer emboscada e nunca vai estar sozinho. Foi por isso que o salmista diz assim: ainda que um exército me cercasse. Olha, irmão, para que um exército inteiro vai cercar um homem? Você já viu a fúria do inimigo para você? Ainda que um exército me cercasse. Quem é que vai, o pastor Jesus vai para a guerra com um exército para separar um homem? O inimigo vai. Ele acampa em volta da sua casa e fica de companhia lá, irmão, com um exército inteiro lá. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, nele eu confiaria. É por isso que o salmista diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas eu faço menção do Senhor nosso Deus.
Muitos se encurvam e caem, mas eu levanto e estou de pé. É disso que o salmista está falando. O salmista está falando de guerra, meu irmão. Por que Faraó saiu perseguindo Israel com o exército? Um bando de escravo, com um monte de pão nas costas, carregando um monte de jumento e ovelha. As mulheres grávidas, as crianças carregando na mão, os homens carregando as bagagens na cabeça, os pastores com um pedaço de pau conduzindo as ovelhas. Para que Faraó saiu do Egito com todo o seu exército? Para que, irmão? Se era um bando de gente que nunca tinha lutado. Se Deus estava desviando Israel dos inimigos porque eles iam morrer. Agora o próprio Faraó montou na carruagem da frente, irmão, e veio conduzindo a peleja, a perseguição. Olha para o seu irmão e diga: o inimigo tem medo de você, irmão. Ele tem medo, ele não te subestima, irmão. E olha, o barulho foi tão grande da carruagem do exército do Egito. O Egito era a maior nação daquela época. Saiu perseguir, irmão, um bando de escravos, liderado por um velho de 80 anos chamado Moisés. Olha, num beco sem saída que era o Mar Vermelho. Eles assim: não, vamos acabar, vamos terminar. E foi quando Moisés diz assim, e os egípcios disseram assim: porventura não tinha sepultura no Egito? É por isso que o Senhor nos tirou de lá? Para nós morrer no deserto? E Moisés diz assim: vocês não entendem nada de guerra. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Quando você não puder guerrear, quando você tiver com um pedaço de pau, quando você for afligido num canto, quando o inimigo te cercar e você não tiver força, e você não tiver condição de guerrear, descansa, o Senhor pelejará por vós e você vai calar. Você vai só fazer, porque Deus, olha, se tem uma coisa que Deus gosta é de guerra, irmão. Deus não corre da batalha, Deus não recua da peleja. Se o inimigo chamar para a peleja, pode ter certeza, você e o Senhor é a maioria. Se todo mundo recuar, você tem a presença do Senhor que estará contigo, e Ele não voltará atrás. Ele não volta. Desafiou, só nós dois. Desafiou, o Senhor vai ficar com você. Quando o Mar Vermelho abriu, Israel entrou. Não abriu um triozinho, não. Abriu um campo. E eles passaram andando. Os bichinhos de estimação, os jumentinhos, e foram tudo carregando a carga, as crianças brincando. Acho que se fosse eu, pastor daquele tempo, as crianças iam colocando a mão na água assim, né, para ver. Uns falam que tinha congelado, outros falam que fez uma parede, mas criança é criança, né? A criança ia enfiar a mão, aquele sereno, e eles entrando para dentro. Quando chegou na metade, a carruagem de Faraó também entrou. Aí Deus arrumou uns anjos mecânicos, tem uns anjos que tem umas chaves lá. O anjo foi lá e disse assim: solta a roda da carroça. Nós vamos brigar sem arma agora. Aí foi soltando os parafusos da carroça. E quando chegou no meio do mar, as rodas foi saindo. E agora tem lá um estudo que agora tem umas rodas da carroça de Faraó lá no fundo do Mar Vermelho. Acharam até umas coisas de ferro da carroça. As rodas começaram a sair, e outras rodas começaram a engripar, e o negócio foi ficando difícil. E o Senhor diz assim: não põe nem espada, só solta a roda. E aí foi travando uma fileira, foi travando, e Israel estava atravessando. A nuvem que estava na frente virou para trás e escureceu para trás os egípcios e iluminou para frente de Israel. O Senhor está pelejando por você. Deus está cuidando da tua peleja. A luta, e o exército está lá na frente. Você não sabe o que está acontecendo lá atrás, irmão. E os egípcios, os israelitas nem sabiam o que estava acontecendo lá atrás. Eles estavam quase vendo, passando do outro lado, e a peleja estava lá atrás. Lá atrás, olha para o seu irmão, diga assim: está chegando, irmão, mas tem uma peleja dura por você, irmão. Deus está pelejando por você. Deus está pelejando por você. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram, os egípcios estavam no meio do mar, com todo o seu exército, e não tinha como voltar. Você sabe o que os egípcios falaram? O Deus de Israel está pelejando por eles. Não teve volta, meu irmão. Deus sepultou um exército inteiro no Mar Vermelho.
Deus sepultou um exército inteiro. Porque quando o inimigo sai para te perseguir, ele não vem com dois. Ele cerca, te desafia, te afronta, ameaça. Mas Deus, se você não recuar, meu irmão, se você não recuar, a vitória é sua. Se você não recuar, a vitória é sua. Deixa ele cercar, deixa ele fechar, deixa ele desafiar, porque ele não vai vir. Se você está com medo porque você está fechado, guarde uma coisa: o inimigo não vem contra você com 10 ou 20. Ele não vem. A Bíblia diz assim: cercou Senaqueribe Jerusalém. E o que fez? E mandou o seu chefe, o seu líder de comunicação, falar com os homens que eram de pouca fé, que estavam sentados em cima do muro, dizendo: diga para o rei, em que fé eles está confiando ou estribado, em que bordão ele está escorado. Porventura é Faraó do Egito, aquele bordão quebrado que se apoiar nele enfia na mão? Olha o desafio. Já que o teu rei está muito confiante, diga para ele que o meu senhor Senaqueribe dá os cavalos para que ele dê os homens para sentar. Olha que desafio, irmão. Manda ele dar os homens para sentar, que o meu senhor Senaqueribe dá os cavalos. E quando chegaram lá para contar, e o chefe do Senhor dizia assim: não fala em hebraico, para que o povo de cima do muro não escute, porque quem está em cima do muro é porque não tem fé. E aí ele se escandaliza, ele corre antes da hora. Aí o camarada gritou mais longe ainda, mais alto. Aí quando correram para lá com a carta e levaram para o rei Ezequias, Ezequias mandou chamar o profeta Isaías. E o profeta Isaías colocou a carta diante do Senhor. E você sabe o que Deus falou? Diga ao rei que Senaqueribe não vai jogar nenhuma flecha contra Jerusalém. Eu vou colocar um gancho no queixo dele e eu o levarei para a sua terra. Se você não recuar, Deus entra na peleja. Olha para o seu irmão, diga agora: se você recuar, continue correndo, irmão. Se você recuar, continue correndo. Se você tiver com medo da guerra, continue correndo, porque o inimigo vai correr atrás de você, até você cansar. E talvez, irmão, tem gente aqui que o inimigo não está nem correndo mais. O inimigo só está batendo o pé e o camarada ainda está correndo até hoje, irmão, de medo. Ele está batendo o pé, o inimigo não está nem correndo mais, só bateu o pé. Mas pare, levante a cabeça, arranque a espada, prepare o escudo, porque a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz que precisa 1000 para levantar contra você. 1000. Um de vocês. É 1000 contra 1, meu irmão. Ele tem que arrumar muita gente. Porque Deus tem vitória para a nossa vida. Mas não tem como Deus pelejar se você correr. E eu termino dizendo a você: olha, Débora, isso eu fico com vergonha, porque Débora desceu com Baraque. Baraque convocou os 10.000 homens. Quando todo mundo estava convocado, aquele monte de homem barbudo, cabeludo, amarrado com aquelas armas tudo de guerra, Débora sem nada, subiu no primeiro carro. No primeiro carro de guerra ela subiu e deu ordem à peleja. E a Bíblia diz que Deus fez os carros de Cícera com aquelas facão assim, ó, atolar. Eles foram passar e as rodas com o peso do carro atolou. E os camaradas quis correr, não conseguia. E Israel foi matando um a um. Quando o exército de Cícera viu que os carros tinham atolado e que Israel tinha entrado na peleja, Cícera pulou do carro dele e correu. E a Bíblia diz, se você continuar lendo, que Israel correu atrás.
E Cícera entrou dentro de um território que Israel, que eles tinham paz. Cícera se retirou. E a Bíblia diz que ele entrou, e a Bíblia diz que entrou no território de Éber, onde estava ali a terra, e desse homem, e eles entrou lá dentro, e ele entrou numa casa de uma mulher chamada, a Bíblia fala que era a mulher de Éber, que era uma mulher crente e fiel. Ela entrou, Jael entrou, abriu a porta da tenda, e recolheu Cícera para dentro, e disse assim, entra, entra, e ele falou assim, me esconda. Ela pegou um pano e colocou em cima dele, e falou assim, fica quietinho. E ele ficou escondidinho lá. Aí daqui a pouco ele tirou a cabeça assim, e os homens de Israel, tudo correndo atrás do exército. E o rei Cícera escondido dentro da casa da mulher. Aí daqui a pouco ele tirou a cabeça assim debaixo do lençol e falou assim, arruma um pouquinho d'água. Ela falou assim, espera aí. E ela foi lá, irmão, e fez com que estava tirando água do poço, e não tirou, e trouxe um copo de leite com um jarro, e deu para ele leite. E ele bebeu. E dormiu, e quando dormiu, ela olhou e viu ele dormindo. Ela foi lá fora, pegou uma marreta, uma estaca, e colocou na cabeça dele, e bateu. E quando o exército estava todo mundo correndo atrás de Cícera, aí ele diz assim, está procurando Cícera? Ele disse sim. O homem estava vincando. Porque quando Deus fala, sabe quem era para ter matado? Quem era para ter matado? Cícera. Baraque, o chefe do exército do Senhor. Sabe quem matou? Uma dona de casa, que estava fazendo pão ou lavando roupa. E a Bíblia diz que a guerra parou. E Débora, olha, irmão, Débora levantou, e a Bíblia diz que quando ela levantou e cantou, eu acho lindo, Débora diz assim, e cantou Débora, porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Os reis dão ouvido aos príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodirei ao Deus de Israel. O Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra se estremeceu, e até o céu gotejaram, e até as nuvens gotejaram água, os montes se derreteram, diante do Senhor até Sinai, diante do Senhor o Deus de Israel, nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de percorrer, e andavam as veredas, e iam pelos caminhos torcidos, cessaram as aldeias de Israel, e até que Deus e Débora se levantei por mãe, de Israel me levantei, e se escolhia os deuses novos, logo a guerra estava à porta, e via-se por isso escudo, e a lança entre 40.000 de Israel. O meu coração é para os legisladores de Israel. E ela vai cantando dizendo, desperta Débora, o Senhor te dará vitória. E ela está cantando, irmã, e o inimigo correu, e quando a peleja acabou, pensa quando a peleja acabou, irmão, aquele monte de homem morto, aquele monte de carroça, se fosse nos nossos dias, ela ganhava dinheiro vendendo para o ferro velho, porque dava muito peso em ferro, aquele monte de carro atolado, quem é que tira aquilo de lá? E a Bíblia diz que uma mulher, por nome Débora, profetizou, e uma mulher, por nome Jael, matou Cícera. Olha para o seu irmão, diga, se você não tiver coragem, Deus vai dar vitória na sua casa, pela mão de um estrangeiro. E você com tantos anos de crente, vai ver alguém que você não conhece, fazer o que era para você fazer. O inimigo nunca virá contra ti, irmão, sem fazer assombro, nunca. Ele vai fazer o maior barulho, ele vai fazer a maior gritaria, ele vai fazer o maior estrondo, ele vai juntar o maior número de cavalos, de soldados, de batalha, ele vai fazer o maior. E você fica tranquilo, só faz o que Jesus te mandar. Só isso, só faz o que Jesus te mandar. Descansa o teu coração. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. É a casa do Senhor. O Senhor ordena as bênçãos e a vida é para sempre. Ainda que um exército me cercasse, diz o salmista, nele eu confiaria. Eu não teria medo, eu não tenho medo, ele está dizendo. Ainda que a terra se mude,
ainda que a terra se mude, ele está dizendo assim, mas há um lugar cuja cidade, há um lugar onde ela não pode ser abalada, aonde tem a correnteza da casa de Deus, do rio de Deus que passa por ela. Deus tem propósito para a sua vida, irmão. Ainda que o inimigo te espume de raiva para querer te pegar, mas o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é a tua segurança e a tua proteção. Não afrouxe, irmão, não afrouxe, porque Deus vai te dar vitória. Eu não sei do que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas se você recuar, o inimigo aí, irmão, ele sobe em cima da caça, aí ele tira a foto e faz pose, irmão, com o seu despensa, com a sua casa, ele faz posse com a sua chave, irmão. Ele tira e faz pose com a sua filha, com o seu filho. Arranca não, irmão, deixa não. Arranque a tua espada, prepare-se para a guerra. Grite, porque Deus vai te dar vitória. O Senhor vai pelejar. Olha, irmão, se você não pensa que o inimigo tem medo, tem. E se você se encorajar, ele pensa duas vezes para partir para cima. Porque se você não aguentar, o Senhor enviará socorro do teu santuário e vai te dar vitória. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé para mim orar com você. Ele amachurianda faz. Ele decanduí, racademachurianda faz. Deus é um Deus de vitória, meu irmão. Deus é um Deus de vitória. Não tenha medo, porque Ele vem, irmão. Ele vem fazendo coisa feia, meu irmão. Se você tiver medo de barulho, você vai correr logo. Mas fique tranquilo, irmão. Descansa o teu coração. Ele faz barulho, mas não tem água. Descansa o teu coração, aquieta a tua alma. Ele ruge, mas não é leão. Descansa, descansa, não corre. Enfrenta, não entrega. Eu não sei o que você perdeu, mas não entrega. Não dê mole, irmão. Vai para a oração. Pastor, mas eu estou vendo as facas das rodas dos carros de ferro. Fica tranquilo, tem um brejo esperando ele, irmão. E não vai chegar em você não, descansa. Descansa. Não espera a Débora subir no carro, não, meu irmão. Não espera a sua mulher subir no carro, não. Não espera a sua filha subir no carro, não. Suba você como pai de família. E olha, levante lá e fica, descansa o teu coração. Levante uma profecia dentro da tua casa. Diz, ninguém vai tocar em você. Ninguém vai pôr a mão em você. Ninguém vai tomar o que é seu. Ninguém. Levante, porque Deus não vai deixar. A vitória é sua, irmão. Se pudesse, já tinha tomado, irmão. Olha para o seu irmão, diga pelo barulho que ele está fazendo. Diga para ele, pelo barulho que ele está fazendo, ele já tinha invadido. Viu? Pelo tanto que ele está falando de você, irmão. Pelas conversas que estão dizendo de você. Ele já tinha invadido. Ele está querendo fazer você correr sem nada, meu irmão. Viu? A hora que você olhar para trás, parece que é um leão, é um gatinho. Aí lá na frente você vai ficar descobrindo que você correu do gato. Corre não, meu irmão. O Salmo diz lá, que o Salmo em que narra, o Salmo 18, não me fala a memória, a batalha de Jesus lá na cruz. A hora que escureceu tudo foi uma guerra. Olha o Salmo lá, você fala, Jesus quando correu, se Jesus correu. Ele desafiou, a hora que escureceu, a Bíblia diz assim, eu peguei eles pela garganta, irmão, não deixei escapar nenhum, e pisei eles como lodo do chão. Jesus não afrouxou não, é por isso que eles têm medo de Jesus. Quando Jesus desceu para pegar a chave, eles já tinham apanhado lá em cima e sabia que Jesus não dá mole, meu irmão, e o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele sabe quem é, ele sabe. Estou dizendo a palavra a você, se ele puder, ele te mata. Se ele puder, ele te mata. Mas acredite, se Deus falou que a vitória é sua, acredite, meu irmão. Não fique olhando para o tamanho das espadas, nem pelo tamanho do carro, fique tranquilo. Ele vai tentar te assombrar, viu? Ele vai tentar fazer barulho para você correr. Mas Deus vai te dar vitória, viu? Porque os exércitos do Senhor são milhares e milhares. Se você não der conta, Deus enviará socorro do teu santuário e vai te dar vitória. Quando Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do servo Malco, Jesus diz assim, guarda a tua espada, porque se eu precisasse de reforço, eu pediria, e meu pai mandaria 20.000 anjos. Mas até agora não precisa de ajuda.
Até agora o negócio está no controle, Jesus estava dizendo, não é? Fica tranquilo. Eu sei com quem estou lutando. Descansa o teu coração. Você entregou a sua vida a Jesus, não entregou? Então aquieta. E o valente só é valente até chegar um mais valente do que ele. E Jesus é o mais valente que está na sua casa. Eu quero orar para você esta noite. Queria que você segurasse a mão do seu irmão. Eu não sei o que você está vivendo e nem o que você está enfrentando. Mas Deus está dizendo para você ter coragem. Ter coragem, tenha coragem. Levante a sua cabeça e tenha coragem. E as coisas de Deus parecem loucura, irmão. Sabe por que nós assusta? Sabe por que nós assusta? Nós assusta por quê? Porque ele levanta um exército de ferro com 300 carros. E quando vai para a guerra, é uma mulher que vai na frente e fala, mas que negócio louco, irmão. As coisas de Deus é assim. Você deve uma fortuna e quando na hora de pagar você vai com uma moeda. É loucura, irmão, não dá certo. As coisas de Deus é assim. As coisas de Deus é assim. Por que as coisas de Deus sempre é assim? Não é verdade, irmão? Tem 30 vagas, a hora que tem 30 vagas você não aparece, só aparece na fila a hora que as vagas preencheu tudo. Aí você chega lá no último da fila para querer aquela vaga. E Deus fala assim, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Aí você chega lá, dá uma olhadinha, tem 30 na sua frente, não vou não, vou embora. Mas Jesus falou que era sua. Ué, fica lá na fila, irmão. Talvez a porta abra do outro lado. E o inimigo fala assim, não, você não vai conseguir nunca esse negócio não. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. As coisas de Deus nunca é como você pensa, irmão. As coisas de Deus nunca. Guarde isso que eu vou terminar, vou orar para a sua vida esta noite. Guarde o que eu estou dizendo para você. Deus nunca vai enfrentar o inimigo de igual para igual. Nunca, irmão. Ele mandou 300, Deus não vai com 300. Deus vai arrumar uma mulher para ir. O inimigo levantou com 1 milhão de homens, Deus vai apanhar um monte de gente cantando na frente. Matar ele. Vai levantar o maior exército do mundo na sua época, é o Egito, e vai guerrear com um bando de gente que está tocando jumento e tocando. Aí Deus diz assim, deixa eles, vocês não vão fazer nada, deixa eles. Deus nunca vai fazer de igual para igual. Nunca, nunca, nunca Deus vai lutar. Aí você fica esperando Deus fazer de igual para igual, né, irmão? Aí você fica decepcionado. Golias ficou decepcionado, porque ele esperou que apareceu um outro gigante e apareceu um menino. Aí Deus falou assim, nossa luta é assim, é desigual. Porque se for igual para igual, não é Deus que está lutando. Deus não vai lutar de igual para igual. Deus não precisa lutar com igual. Quando o diabo vem com a arma de ferro, Deus mata ele com um pedaço de madeira. Quando o diabo vem, irmão, armado até os dentes, Deus vai desarmado e levanta alguém desarmado que crê na sua palavra e Deus dá vitória. Porque Deus é fiel como a sua palavra.